10 horas e 46 minutos, estamos de volta e vamos também retomar a pauta sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral. De acordo com médicos do Hospital DF Star, onde ele está sendo atendido, Bolsonaro permanece na UTI em tratamento com antibiótico, também uma terapia venosa e suporte clínico não invasivo. A gente convidou o pneumologista João Carlos de Jesus, que vai explicar como é esse quadro clínico, não especificamente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não é um médico que faz acompanhamento do ex-presidente, mas para a gente compreender a gravidade de uma broncopneumonia. Tudo bem, João Carlos? Seja bem-vindo, bom dia. A gente já trouxe, qual é o diagnóstico que foi dado pela equipe médica do ex-presidente. Uma broncopneumonia bacteriana bilateral. Eu queria que você explicasse para a gente o quanto isso agrava, porque não é a primeira vez que o ex-presidente tem um quadro de pneumonia. Eu queria que você explicasse a gravidade desse diagnóstico. Bom dia, Luara, obrigado. Um paciente idoso, quando ele tem um quadro de pneumonia, mesmo que seja um primeiro episódio, ele já traz muita preocupação. A maioria dos casos de pneumonia que nós ouvimos são situações em que o organismo é fragilizado, a imunidade cai e abre portas para a infecção de um vírus, de uma bactéria, que dali chega nas vias aéreas inferiores, nas membranas pulmonares e causa uma inflamação. Uma outra situação, que é o que parece ser o caso do Jair Bolsonaro, é em relação à pneumonia broncoaspirativa, que a gente pode chamar de broncopneumonia por broncoaspiração. Como ele já tem uma doença crônica gastrointestinal que favorece náuseas, vômitos, refluxo, eventualmente isso pode acontecer. Isso acontece mais com pacientes idosos, mas a princípio pode acontecer com qualquer pessoa que não esteja com o trato gastrointestinal saudável ou tem alguma dificuldade de proteger as vias aéreas. Por exemplo, uma pessoa que já teve AVC, uma criança que tem uma condição especial. Então, pessoas que têm dificuldade de engolir, que engasgam com frequência, podem ter esse fenômeno da aspiração, em que o conteúdo do estômago chega aos pulmões. Num primeiro momento, esse conteúdo gástrico, ele é altamente irritante, causando uma inflamação que nós chamamos de pneumonite, seguida pela proliferação de bactérias, que daí é propriamente a broncopneumonia. É claro que uma pessoa que já teve episódios repetitivos de pneumonia, o terceiro episódio, traz uma gravidade maior, mas a cada episódio é uma nova situação. E no caso do ex-presidente, o que foi relatado que chamou a atenção foi que ele iniciou o quadro clínico com sinais de sepse, com febre, com prostração, com queda da oxigenação, que é um sinal de insuficiência respiratória, denotando, sim, gravidade. Pelos relatos que eu vi do médico do presidente, do ex-presidente, ele não está entubado, mas ele necessitou do uso de oxigenoterapia, caracterizando o uso do catéter de oxigênio, aquela cânula nasal, para suplementar a oxigenação. Caso isso não seja feito, uma pessoa pode evoluir para uma parada respiratória e cardíaca. Então, é muito importante que as pessoas que estão ouvindo, que estão acompanhando esse relato, aprendam mais sobre essa condição e não subestimem esse quadro respiratório em seus familiares, em pessoas próximas. Agora, João Carlos, eu só queria acrescentar mais uma pergunta, porque daqui a pouco o nosso analista ele também vai fazer uma pergunta para o senhor. Eu só queria entender qual é o nível de complicação nesse processo de recuperação. A gente já tem a informação de que não tem uma previsão de alta, pelo menos uma semana ainda na UTI de tratamento. Quais são os riscos de complicações? Sempre que nós estamos diante de um paciente idoso com pneumonia, nós ficamos preocupados com a insuficiência respiratória, com sepse, que é essa infecção generalizada, um termo mais antigo, mas muito popular, em que vários órgãos podem sofrer pela infecção que começou nos pulmões. E aí o principal órgão que sofre nesse contexto são os rins no paciente idoso. Então nós podemos esperar a possibilidade dele evoluir, por exemplo, com insuficiência renal nesses próximos dias. Então nós temos que observar nos relatos se ele evolui com queda de pressão, que pode ser um sinal de sepse com maior gravidade, que é o choque. Ele pode evoluir com insuficiência renal e também é muito comum períodos de confusão mental. Então, o paciente idoso, infectado, hospitalizado,
por vezes, tem dificuldade de entender onde está, pode ficar mais agressivo, né, pode ficar mais sonolento, embotado e necessitar de outros medicamentos. E daí vem as complicações, às vezes efeitos adversos de medicamentos, prolongam a internação, né? Então, como você bem disse, o tempo mínimo de antibióticos para controle da infecção é de 7 dias, mas por vezes é necessário estender isso para 7, 10 ou mais dias, e aí a reabilitação ela exige, né, que os órgãos estejam recuperados também nesse processo. Então, por vezes, os medicamentos são tóxicos, pode aparecer quadros de hepatite no meio do caminho, em decorrência dos próprios remédios, da insuficiência renal, e para que se tenha uma condição de alta, os pulmões devem estar controlados, mas assim como todo o organismo, porque senão vai para casa e poucos dias depois volta. E aqui eu quis dizer vai para casa no sentido de uma pessoa que recebe alta hospitalar, né? No caso do ex-presidente, eu não sei como seria a saída do hospital, é uma questão do nosso comentarista político trabalhar. Exatamente, é ele que vai chegar agora para fazer mais uma pergunta para você. É com você, Ranier. Doutor, bom dia. A minha pergunta é o seguinte, essa broncoaspiração, ela supostamente ocorreu na madrugada e nas primeiras horas da manhã o ex-presidente já foi transferido via SAMU para o hospital aqui no Distrito Federal. A minha pergunta é, se ele estivesse numa situação domiciliar, isso seria, do ponto de vista clínico para ele, melhor, pior ou é indiferente para esse tipo de situação que ocorreu com ele? Olha, essa é uma pergunta que eu tenho que destacar, que eu não conheço as condições em que ele se encontrava no alojamento ali da instituição. Mas, habitualmente, uma pessoa que se encontra com risco de broncoaspiração, é de praxe que nós tenhamos camas, acomodações especiais para que mantenha uma inclinação, por exemplo, do decúbito adequada. Então, às vezes é uma cama hospitalar, ou às vezes é um colchão articulado, ou algum dispositivo que faça com que haja uma inclinação do tronco de aproximadamente 30 graus. Isso é um protocolo, você vai ver em todos os hospitais que você entrar, essa preocupação da equipe médica, de enfermagem, de manter essa elevação, né, para que os pacientes reduzam o risco de broncoaspiração. Então, pacientes de risco, a gente faz isso em casa também, tá? Então, a cama hospitalar é habitualmente utilizada nas casas por ela ser articulada. E hoje existem algumas marcas de colchões que permitem que você faça isso em domicílio com camas comuns, mas com um colchão especial, né? Então, eu não conheço a condição que ele estava, mas esse seria o principal cuidado que deveria ter sido tomado na acomodação de um paciente com cirurgias prévias abdominais e com um relato de muitos refluxos, né? Um refluxo com soluços refratários, com necessidade de uma série de medicamentos. Aí a gente também pode pensar no tipo de alimentação, que também não sei dizer se ele tinha uma alimentação especial, mas é uma preocupação que nós teríamos. E talvez num ambiente domiciliar, num hospital, isso seria melhor controlado. O tipo de alimento, as porções, né, a frequência de consumo, né, então seriam medidas. E a monitorização, né? Então, se você tem a possibilidade de ter um acompanhante observando, né, ali durante o dia, durante a noite, mesmo que não seja um especialista, um cuidador, né, alguém que fique junto, o socorro deve ser rápido. Ao que eu entendo, né, o atendimento que o ex-presidente recebeu foi adequado, né? Ele recebeu a ambulância ofereceu oxigênio, rapidamente detectou que havia ali uma situação de infecção grave e indicou o transporte para o hospital, né? Esse tipo de atendimento pré-hospitalar teria sido feito da mesma forma em casa, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que, em termos de prevenção, talvez, aí para vocês analisarem, ele pudesse ter tido cuidados melhores em outro ambiente que não num presídio. A realidade dele, por ser ex-presidente, eu acredito que seja de muito mais cuidados, mas a gente sabe que as instituições de carceragem, elas favorecem a proliferação de infecções, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a tuberculose, que não tem nada a ver com o caso dele, mas é muito mais prevalente na população carcerária do que na população geral, a título de exemplo dessa transmissibilidade de agentes infecciosos.
Exatamente. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui, doutor João Carlos Jesus, pneumologista, nos esclarecendo um pouco mais todo esse cenário. E conforme o senhor ia conversando, explicando um pouco para a gente, veio me resgatando algumas coisas na memória, né? Sobre o acompanhamento médico que está disponível na Papudinha, sobre essa questão do resgate que foi muito rápido, várias adaptações ali naquele ambiente da Papudinha foram feitas. Então, tudo isso talvez seja uma adaptação dessa alteração da cama, que talvez ele também não tivesse na casa dele, mas agora, em domiciliar ou na Papudinha, seja importante essa adaptação, pensando na prevenção de gravidade futura. Muito obrigada, até a próxima. Excelente final de semana para você. Muito obrigado para vocês também. Tchau, tchau.